Contos do Penumbra. Toda metrópole tem suas lendas, seus sussurros nos cantos escuros. São Paulo, com seu coração que nunca para de bater, guarda muitos desses segredos em suas artérias subterrâneas. E a história que lhes trago hoje é a de Lucas. Um homem comum, cuja vida comum estava prestes a descarrilar para uma realidade que não consta em nenhum mapa. Aquela terça-feira não trazia promessa alguma, apenas o arrastar lento e cinza de mais um dia que já nascia esquecido. O ar de São Paulo estava pesado, umedecido por uma garoa fina e persistente que lavava o cinza dos prédios, mas não a alma de seus habitantes. Para Lucas, o dia havia sido um microcosmo de fracasso. Um cliente vital perdido, uma discussão ácida com seu superior que deixou palavras amargas flutuando no ar do escritório. E agora, a longa e solitária jornada para voltar para um apartamento igualmente solitário. Eram quase 1 da manhã, quando seus pés cansados o levaram à plataforma da Estação República. A linha 4 amarela, normalmente um fluxo constante de humanidade, estava em seu momento de respiro mais profundo. A plataforma, um longo corredor de azulejos frios, estava quase deserta. Além de Lucas, apenas 2 outras almas perdidas aguardavam. Uma moça jovem, com os olhos fechados e fones de ouvido que a isolavam do mundo, balançando a cabeça no ritmo de uma batida que só ela ouvia. E mais adiante, um homem em um terno que já vira dias melhores, o tecido amassado testemunhando uma batalha diária, cochilando em pé como um soldado derrotado. O painel eletrônico, com suas letras vermelhas e impessoais, piscava a palavra aguarde. Um atraso. Uma pequena e cruel ironia do destino para um homem que só queria que o dia acabasse. Lucas encarava os trilhos, sua mente um turbilhão de "e-se's" e arrependimentos. O zumbido das lâmpadas fluorescentes parecia amplificar o vazio da estação e o eco dos seus próprios pensamentos. Foi então que o ar mudou. Um vento subiu do túnel escuro. Não era o sopro quente e sujo que normalmente anuncia a chegada do trem. Era um vento frio, antinatural, que cheirava a poeira antiga e ozônio. E seguindo-o, o trem emergiu da escuridão. Ele não fez barulho, nenhum protesto dos freios, nenhum atrito metálico nos trilhos. Ele deslizou para a plataforma com a graça sinistra de um predador, suas janelas impecavelmente limpas refletindo a luz pálida da estação. Era um modelo visivelmente mais antigo, de um amarelo desbotado, uma relíquia de outro tempo. As portas se abriram com um siso suave, um convite para o vazio. O cansaço de Lucas era um véu espesso sobre sua percepção. A estranheza do momento, o silêncio, o modelo do trem, a chegada inesperada, foi registrada por sua mente, mas arquivada como irrelevante. O que importava era o movimento, a promessa de ir para casa. Ele sentiu apenas alívio. Um alívio que logo se provaria um erro fatal. O homem de terno, despertado pelo súbito movimento, embarcou sem pensar. Lucas o seguiu, seus chapéus ecoando no chão do vagão. A moça dos fones, sentindo a vibração, ou talvez apenas o fim de sua música, foi a última a entrar, alheia a tudo. As portas se fecharam sem o solavanco tranquilizador da normalidade.
O interior era uma cápsula de silêncio. A luz, de um branco quase cirúrgico, parecia sugar as cores e o calor, deixando tudo estéril. E o vagão, para um trem em plena madrugada, estava assustadoramente vazio. Eram apenas os três. Três estranhos, unidos por um destino que ainda não compreendiam. O trem partiu. Sem um solavanco, sem um empurrão. Ele simplesmente começou a fluir pelos trilhos, um movimento tão suave que parecia que a estação é que se afastava deles. Lucas agarrou-se a uma barra de metal vertical. O frio que emanava dela não era o frio normal do aço, era um frio que parecia sugar ativamente o calor de sua mão, um frio de vácuo. Foi a primeira agulha de pânico real a perfurar o véu de sua exaustão. O alto-falante estalou, quebrando o silêncio. A voz não era a gravação feminina e polida da Companhia Paulista. Era uma voz masculina, real. Uma voz perfeitamente calma, ressonante e absolutamente desprovida de qualquer emoção humana. Próxima parada, estação Desilusão. Lucas piscou. Seu cérebro tentou encontrar uma explicação lógica, uma intervenção artística, uma campanha publicitária bizarra. Olhou para o homem de terno. O homem soltou um bufo, um som de desprezo de quem não tem tempo para tolices. A moça, em seu casulo sônico, permanecia impassível. O trem desacelerou e parou, ainda em seu silêncio sobrenatural. Mas do lado de fora das janelas limpas não havia plataforma, nem azulejos, nem anúncios, nem mesmo a parede suja do túnel. Havia apenas uma escuridão total, um breu absoluto, tão denso que parecia ter peso e substância. Um abismo que aguardava pacientemente. A porta se abriu para esse nada. O homem de terno, com a arrogância de um homem prático, resmungou algo sobre a incompetência da companhia de metrô. Talvez achando que era simplesmente uma queda de energia na plataforma, ele deu um passo confiante para fora do vagão e simplesmente deixou de existir. Não houve grito, não houve o som de um corpo caindo. A escuridão o recebeu sem um único ruído, como um oceano recebendo uma gota de chuva. Ele se foi. As portas, indiferentes, fecharam-se suavemente. Ah, olha só, São Paulo finalmente inventou um transporte que funciona de verdade. Nada de atraso, nada de aperto e, o melhor de tudo, resolve o problema da superlotação na hora. Um passo e pronto. O Detran deveria anotar isso aí. Imagina se eles aplicam isso no trânsito. Resolveriam um congestionamento e a previdência de uma vez só. O coração de Lucas, antes um tambor lento e cansado, explodiu em uma batida selvagem contra suas costelas. O ar em seus pulmões virou gelo. Ele olhou desesperadamente para a moça, um apelo mudo em seus olhos. Ela continuava balançando a cabeça. Ele abriu a boca para gritar, para arrancar aqueles fones de seus ouvidos, mas sua garganta era um nó de puro terror. Nenhum som saiu. O alto-falante voltou, com uma voz calma, fria. Próxima parada, estação Arrependimento. Se a parada anterior foi confusa, esta foi uma faca que girou em seu peito. A palavra ecoou em sua mente e abriu as comportas de sua memória recente. A discussão com seu chefe, as palavras cruéis que ele usou, não por convicção, mas por orgulho ferido. A imagem do rosto decepcionado de um colega que ele usou como bode expiatório. Uma onda de arrependimento tão avassaladora e nauseante o atingiu com força física, fazendo seus joelhos dobrarem. Desta vez, a moça sentiu. Ela arrancou os fones. Seus olhos estavam arregalados e seu rosto, antes sereno, agora estava contorcido em uma máscara de dor. Grossas lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela olhava para a porta, não com medo, mas com uma espécie de reconhecimento resignado. O trem parou. A porta se abriu, para a mesma escuridão convidativa, e a moça
sem um momento de hesitação, como se atendesse a um chamado que só ela podia ouvir, levantou-se e caminhou para fora. A escuridão a envolveu e ela também se foi. Agora, o silêncio no vagão era absoluto. Lucas estava sozinho. O pânico, não mais contido, transbordou. Ele correu pelo vagão vazio que pareciam se multiplicar à sua frente, um corredor infinito de luz fria e metal indiferente. A cabine do condutor era o seu único objetivo. Ele a alcançou, o peito ardendo, e esmurrou o vidro. Lá dentro, a silhueta de um homem. Imóvel. Um perfil recortado contra uma escuridão que parecia emanar da própria cabine. O condutor não se virou. Não demonstrou ter notado a presença do último passageiro. Seus ombros eram retos, suas mãos invisíveis no painel. O olhar de Lucas varreu a porta, procurando qualquer coisa, qualquer esperança. E ele a viu. Vermelha, pequena, quase insignificante. A alavanca de emergência. O trem começou a desacelerar mais uma vez e a voz, agora soando como um veredito final, anunciou: desembarque final. Estação Esquecimento. Esquecimento. O apagar completo. O fim da memória, da dor, da identidade. A aniquilação. Por um batimento cardíaco, a oferta pareceu doce, mas o terror da perda total foi o empurrão final. No momento em que o trem reduzia sua velocidade, Lucas agarrou a alavanca com as duas mãos e a puxou com a força de um homem que luta por sua alma. Houve um chiado metálico, um som de protesto, o primeiro som real e mecânico que ele ouviu naquele trem maldito. A porta, resistindo, abriu-se com um tranco violento, não para o abismo, mas para a parede do túnel real, um borrão de concreto, cabos e sujeira, passando a centímetros de seu rosto. Era a realidade. Sua única chance de voltar a ela. Sem pensar, ele saltou. Com o impacto, seu corpo rolou pelo cascalho áspero da via de serviço, a dor explodindo em seu ombro e tornozelo. Ele ficou ali, caído, ofegante, o gosto de sangue e poeira na boca, na escuridão quase total do túnel. Com o último pingo de força, ergueu a cabeça e olhou para trás. O trem amarelo não parou. Ele simplesmente continuou seu trajeto fantasmagórico, deslizando para longe, até que suas luzes traseiras foram engolidas pela curva, desaparecendo como se fossem a brasa moribunda de um pesadelo. Ele estava sozinho, ferido, mas vivo. Levou uma eternidade para se colocar de pé, mancando, usando a parede fria e úmida do túnel como apoio. Ele começou a longa caminhada de volta. Cada passo era uma agonia. A escuridão era quebrada apenas por uma lâmpada de serviço ocasional. Finalmente, à frente, a luz mais forte de uma plataforma. Consolação. Ele subiu uma escada de emergência e emergiu na plataforma vazia. Um espectro de sujeira e suor. Um segurança o avistou, sua expressão mudando de tédio para alarme e desconfiança. Lucas tentou explicar, as palavras tropeçando umas nas outras, falando de um trem fantasma, de passageiros que sumiam, de estações que não existiam. O guarda apenas balançou a cabeça, o olhar cansado de quem já ouviu todo tipo de delírio na madrugada paulistana. Calma, amigo. Senta aí. Respira. Você bebeu alguma coisa? Ele disse, com uma falsa gentileza, apontando para o relógio digital na parede. Olha aí, o seu trem já vai chegar. Lucas seguiu o dedo do guarda e seu sangue gelou. O relógio marcava 0h58. A hora exata em que ele havia embarcado naquele trem na Estação República. A mesma hora. Nenhum minuto havia passado. Um loop temporal. Um pesadelo que o cuspiu de volta ao ponto de partida. Sua mão, tremendo incontrolavelmente,
foi ao bolso do casaco. Seus dedos tocaram algo frio, liso e metálico, algo que ele tinha certeza que não estava ali antes. Com o coração na garganta, ele o puxou para a luz. Era uma ficha de metrô. Uma ficha antiga, de latão, pesada em sua palma. O tipo de coisa que se vê em um museu. Estava gasta pelo toque de incontáveis mãos, mas em seu centro, uma única palavra estava gravada de forma nítida e inconfundível: passagem. Lucas agora vive com o medo de sua próxima viagem. E a pergunta que fica no ar, fria com o metal dos trilhos, é: que outros horrores se escondem nas sombras de nossas cidades? O Lucas quase se lascou nessa. Quase. Mas você não precisa depender da sorte. Inscreva-se no canal e vou deixar aqui do lado outra história para você encarar nas sombras comigo. Clica aí. Vai, meu chapa. Tá esperando o quê?